Meus amigos, escuta o programa Grito Marcial. Mais uma terça-feira aqui com vocês, no Paulão do Grito. E vamos falar sobre a qualificação dos professores de capoeira nos dias de hoje. É um tema que a gente está sendo recorrente aqui no canal. A gente está sempre falando, sempre comentando, sempre alertando sobre a importância de você se qualificar não só como professor de capoeira, mas como profissional em qualquer área que você atue, né? Tem que estar sempre se renovando. Obrigado, Márcio, Michele, Aninha, Sagat, Muay Thai. Opa, Sagat, já vi uma luta sua, muito legal. Mohamed, Márcio. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu estou na guarda aqui no Mestre Paulão, Ceará. O bate-papo exatamente é com esse mestre, querido mestre. Vamos ver se eu acho ele aqui. Isso. Vou fazer a chamada. E vou ficar no aguardo do mestre entrando aqui. E vocês estão assistindo. Qual é a qualificação principal que o professor de capoeira tem que ter no olhar de vocês? Se puder escrever na interrogação aí, eu agradeço. Tá bom? Vamos ver aqui. Estou na guarda do mestre entrar aqui. E já a gente já dá início. Bababal, tudo bom? Então vamos lá. Sobre qualificação, algum de vocês é professor de capoeira, é profissional de capoeira? Se for, escreve para mim, por gentileza. Eu estou aguardando aqui o mestre Paulão Ceará entrar para a gente começar esse bate-papo. Deixa eu ver se ele não está aqui. Obrigado, Alessandro, que está assistindo. Adriano Alves. Marcos Tadeu, obrigado por estar assistindo. Galera, eu vou fazer o seguinte, a tela vai ficar parada aqui, porque eu vou tentar entrar em contato com o mestre Paulão pelo WhatsApp e eu já retorno. O mestre Paulão já mandou mensagem aqui dizendo que já está entrando já na live, só está aguardando para fazer uma coisinha. E, opa, Tigre Branco, tudo bom, meu amigo? A gente está falando sobre a qualificação do profissional de capoeira. Diz aí sua opinião sobre o assunto, meu amigo. O que é a qualificação de um profissional de capoeira para você? Pé de cavalo. Opa, mestre, tá dirigindo hoje, mestre? Rapaz, é porque eu vim numa missão, a minha esposa tá com a coluna meio dolorida e eu vim pegar minha filha na escola, né, cara? Aí ela Eita. saiu agora 4 horas em ponto. Aí Mestre, não tá perigoso você dirigir, a gente fazer a live não, mestre? Não, dá pra aqui o trânsito aqui tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, não fica O feio. senhor já tá chegando em casa já? Se Também quiser, a já gente retorna. tô chegando em casa. Ótimo. Galera, para não distrair muito o mestre Paulão que tá dirigindo, se vocês puderem escrever aí qual é a qualificação necessária para ser um profissional em arte marcial mesmo, né? A gente Pois vai é, botar. interessante. A gente vai estar tratando do tema profissional de capoeira, que é recorrente no, no trabalho que a gente faz em conjunto com o mestre Paulão. A gente está sempre comentando sobre isso, né, mestre? Porque Exatamente. a qualificação é o que faz o diferencial no profissional, né? Se buscar informação, buscar se atualizar. Como o mestre mesmo está fazendo, todo dia o mestre Paulão está buscando algo diferente para aprender, mesmo tendo tanta experiência e bagagem profissional na área, né? O Capoeira Brasil é um dos grupos que despecharam a questão de ser um bom profissional de capoeira, né? Mestre, como é que você consegue enxergar isso aí na Europa, mestre? Aqui, o Cavalo, particularmente falando, foi logo no começo, quando eu cheguei, né, que a gente sentiu essa necessidade, entendeu? Então, Sim, esse aprendizado já veio. No começo eu refugava porque eu dizia que capoeira era tudo, né, como muita gente às vezes fala, porque acho que a gente sabe capoeira, a gente sabe tudo. A gente sabe a uhum. capoeira. Só que a capoeira tem uns ingredientes e umas qualidades que nós precisamos aprender.
que essas Sim. qualidades, algumas delas fazem parte da educação física, outras fazem parte da primeiros socorros, outras administração, outras organização. Então, todas essas qualidades, hoje elas são inclusivas na capoeira para você ter um trabalho de qualidade, como todo mundo sabe. Sim. E antigamente não tinha esse perfil, né? Não, a gente entrava na sala, era na inocência, na empolgação, não estou dizendo que está errado, porque tudo é um ciclo, nós vivenciamos esse ciclo, ele foi interessante, nos deu muita sabedoria, nos deu conhecimento, só que com o crescimento, você sabe, tudo que cresce requer uma qualificação, requer uma reestruturação, requer um pensamento em relação a isso, né? Por exemplo, Sim. lá na França, a capoeira cresceu de uma maneira que o governo está dando a qualidade, né, necessária, e as pessoas da capoeira, a maioria dos professores, estão fazendo o curso de qualificação. Um é do educador esportivo, porque quando você pega, eles chamam de brevet, quando você pega um brevet desse, dado pelo governo, aí você vai com mais tranquilidade numa escola, o diretor confia mais em você, porque você está qualificado. Quer dizer, você soma ao conhecimento da capoeira que você tem, a qualificação a nível de tratamento com os jovens, com as crianças na escola, e isso dá segurança para o governo. Então, as pessoas têm um brevet, tem um lá que chama a BAF, né? São 2, e lá na Holanda também tem, como é que se diz? Lá na Alemanha Portugal também tem, né? Portugal também tem, e agora a Federação de Portugal fez um convênio com o governo para você ter essa abertura, né? Então eu acho que é positivo. Claro que nem toda reação, toda ação tem uma reação, né? Ela é positiva, sim, como pode ser negativa, e de repente também pela interpretação de cada um, né? A interpretação, porque vão dominar, aquela coisa, é o sistema que já está entrando, sabe essa coisa assim de achar que a capoeira vai voltar a ser escravizada, né? Isso depende, né, cara? Isso depende. Ótimo. O Tigre Branco estava falando que a qualificação começa com respeito aos alunos e respeito à arte marcial. O Adriano Alves aqui colocou que saber o básico de pedagogia, primeiros socorros, conhecer um pouco sobre arte marcial. Perfeitamente. Tem o Wilson aqui ligeirinho, mandou um alô para você, te mandou um abraço aqui. Galera, fica um pouco difícil ler, porque a gente está virado em modo paisagem, né? Se vocês puderem apertar no interrogação, aí escreve, nessa interrogação que tem aqui, a gente consegue ler melhor. Mas tem um negócio que me chamou a atenção. Tem um rapaz aqui no Brasil, o professor Tizil, não sei se você já ouviu falar dele. É um cara que ele tem uma formação em educação física, ele está sempre correndo atrás em colocar o trabalho dele em evidência em relação à parte de educação física mesmo. E ele fez vários cursinhos, se não me engano, sobre psicometria infantil para capoeira. É um rapaz engajado no trabalho, faz um negócio muito profissional. E ontem, por coincidência, eu vi um vídeo dele, ele falando que às vezes o profissional de capoeira nem sabe que não sabe como ser bem qualificado, talvez está fugindo um pouco aqui exatamente as palavras que ele usou, mas às vezes a pessoa não sabe nem como se qualificar. Sei. Como a pessoa consegue fazer uma autoanálise? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente vê quando a gente né? Se olhar no espelho, como é que faz isso? O senhor já fez isso, aliás, alguma vez? Eu faço isso todos os dias, cara. Cavalo. Eu faço isso todos os dias. Só um momento. Eu faço isso todos os dias. Porque você tem que procurar o melhor para você. Eu acho. Isso é você com você mesmo. A luta é com você mesmo. De você querer crescer nesse meio. Sabe? Não é, por exemplo, mas mestre Bimba deu aula,
Sim, mas foi a época do mestre Bimba. Mas você vê até que o mestre Bimba, voltando aqui na ancestralidade, até mestre Bimba academizou a sua escola naquela época, 1940, meu amigo. Exato. Ele academizou. Ele contou com o apoio dos estudantes cearenses, que eram acadêmicos da época, era de medicina, né? Exatamente. De medicina, de engenharia, que só tinha na faculdade, só tinha na Bahia. Todo mundo sabe disso, essa é a história. Sim. Então, Sim. os caras, ele tinha o projeto, a ideia e organizou a ideia. Aí você vê o batizado, a formatura, o curso de especialidade, né? Aquele curso que ele tinha. Então, emboscada. De emboscada. Então, tudo bem esquematizado na época. Então, não vem me dizer que hoje, principalmente nos tempos modernos, que a gente não tem que fazer, porque a capoeira é do notório saber. Claro que ela é do notório saber. Claro que ela tem essa vertente. Mas por que não se organizar para você estar em todas as... Como é que se diz? Está em todas as ações. Porque como a gente discute que a capoeira é cultural, é esportiva, que a capoeira é a arte, que a capoeira é a inclusão, que a capoeira faz trabalho de síndrome de Down. Como é que tu vai dar aula de síndrome de Down em capoeira se tu não conhece, cara? Sem se qualificar, né? Sem se qualificar, pelo menos saber sobre essa enfermidade, como é que as crianças reagem com essa enfermidade, para você pegar, dar sua dosagem de capoeira, entendeu? Então, como é que você vai fazer um trabalho de inclusão social achando que é só pegar uma criança que está ali na favela e dar aula para ela? Não. Você tem que doutriná-la, você tem que tirá-la dali. E para tirá-la Sem fazer um estudo de causa, né? Exatamente, meu amigo. É isso que eu quero dizer. Mestre, você falou de mestre Bimba, eu lembrei um negócio que eu estava numa palestra, num seminário com o mestre Nenel e com outros alunos de Bimba, né? E ficou ressaltado naquele dia que o mestre Bimba ele sabia dar valor a todas as coisas que ele fazia. Então, assim, até o berimbau, você vê que o pessoal contratava pessoas que sabiam tocar berimbau para ir nas rodas, né? O mestre Gigante tocava na mestre Pastinha, tocava no mestre Bimba. No Valdemar, acho que não precisava, porque o Valdemar tocava muito bem, mas... Então a galera se especializava numa coisa, e para você aprender aquilo, você tinha que pagar também. Então, assim, se a gente pegar uma referência como o mestre Bimba como profissional na capoeira, a gente podia trazer para os dias de hoje. E quem é que ia chamar o mestre Bimba de mercenário, né? Vai tocar berimbau, você tem que fazer um curso comigo separado, e para aprender a tocar comigo você vai ter que pagar um valor separado, e o curso vai até tanto. É a questão de saber dar valor às coisas, né? Isso foi o maior fator que tirou o mestre Bimba. Olha, se eu estiver falando alguma besteira, se tiver alguma pessoa que foi aluno do mestre Bimba, que teve com ele, o próprio mestre Nenel, se assistir isso depois, se eu estiver falando alguma besteira, depois eu faço uma retratação. Mas, pelo que a gente vê naquele documentário, uma das coisas que mais fez o mestre Bimba sair de Salvador foi a falta de reconhecimento. Eu acho reconhecimento financeiro também, né? Porque você vê agora, o Muralha, ele comprou um selo aqui do canal. Isso, como eu sempre falo, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o acreditar no trabalho, né? O respeito pelo trabalho, e se materializa em forma desse dinheiro, mas não é o foco, né, mestre? Mas se dá o valor à pessoa que está fazendo, dedicando uma vida à arte que pratica, né? Claro. Perfeitamente. Porque, deixa eu só descer aqui, que eu já estou chegando em casa. Aí eu vou pegar esses teus comentários, que ele foi muito bem colocado, porque o problema é no capoeirista ir pagar. Essa palavra, meu amigo Cavalo, pagar, ela assusta. Eu vou lhe dizer por que ela assusta. Porque ninguém gosta. Ninguém gosta. Você vê que hoje os grupos, na grande maioria, eles falam em coisa de investimento. Ou então de contribuição. Por quê? Para não usar a palavra pagar. Para não usar a palavra pagar. Porque ela
supostamente, a gente vendo assim na psicologia, Freud explica, ela pode ser um pouco agressiva, né? Porque, não, pagar, aí o cara não está sabendo por que está pagando. Ele está sabendo, mas dá a entender Começa só a que... ressaltar um negócio que você falou, e quando vem o cartaz, eu já vi, contribuição voluntária. Aí a pessoa vai lá, só dá R$ 10 e o cara fica falando depois mal, cara. Eu já vi isso acontecer. Pô, só deu R$ 10. Então bota o valor que acha que tem que ser dado, né? Rapaz, outra coisa... mas isso é cultural, meu amigo Cavalo. Isso é cultural. As pessoas têm que reclamar, sabe? As pessoas têm que reclamar, sabe? Eu acho que o cara... tem uma passagem na Bíblia que dizem, naquele momento em que as pessoas estão dando uma contribuição, né, uma esmola, que chamam na época. Aí uma senhora deu só algumas moedinhas que ela tinha. Aí a pessoa reclamou, pô, mas você só está dando isso? Mas aí Jesus responde, não, ela está dando o que ela tem. Né? Então as pessoas, elas dão o que elas têm. Você está entendendo? Então se você recebe R$ 10, R$ 15, R$ 5, você vai ficar feliz, cara. Porque Claro. a pessoa está tomando iniciativa para isso. Independente também se ela também tem muito dinheiro. Porque eu acho que não aconteceria. Mas eu estou botando essa observação. Então, nessa questão que você tocou bem aí, de fazer as qualificações paralelas, extras qualificações, aí vem o problema do pagar, que ninguém quer pagar. O nego quer adquirir o conhecimento, mas ninguém quer pagar. Nós erramos, eu falei para você, a gente conversou sobre isso, na questão da valorização, nós erramos no começo, essa coisa de bolsa, de passar o movimento de graça, sabe? Aí descobriu um movimento, aí entregava para o cara de graça, sabe? E aí hoje nós estamos sofrendo com isso. Pode mudar? Claro que pode. A gente requer tempo e a gente já está nesse processo. Eu acredito, Mestre, que vai ser um processo muito lento para a gente conseguir, de certa maneira, dobrar isso e as pessoas darem valor. Porque você vê, você vai num evento, óbvio, né? Que, sim, mestre, eu não sei até quando o mestre ele tem que deixar de pagar para ir a algum evento, né? Vamos falar que você falar que daqui a 10 anos seja mestre de capoeira. Até que ponto isso me salva de não pagar de fazer uma aula com você? Daqui a 10 anos você está dando uma aula e o valor é $100. Aí eu sou mestre, aí eu não pago mais a sua aula para fazer. Eu não sei até que ponto isso também isso dá para mensurar, né? Não sei se tem que partir do mestre para ajudar, porque eu estou falando do mestre que seria a patente mais alta, né? Sei. Mas eu sei que tem professores que vão em evento e não querem pagar nada, não querem contribuir com nada, e ainda fica sentado, observando, falando mal da aula do cara que está ali se expondo, né? Não sei se você já viu isso alguma vez. Não, isso. E o pior, que não é só isso não. Fica ali sentado, não treina com o mestre que está dando aula, porque ele acha que não tem mais que fazer Já aula. sabe. Já sabe tudo. E só vai para a roda. Aí quando chega na roda, começa a suar. Aí o músculo fica já, né, agitado. Aí ele tira a camisa já para fazer sucesso, já com outras intenções. Compra o jogo toda hora. Não toca o birimbau, porque o prazer dele é em se satisfazer. Você tá Jogar sozinho. Jogar sozinho para aparecer. Então, esses tipos, meu amigo Cavalo, já estão em extinção. Pode ter certeza, já estão em extinção. Ainda tem aqueles que dizem, não, mestre, eu vim só para a roda. Aí, como eu falei no nosso programa passado, eu disse, a roda é 50 euros. Acabou, a roda é 50 euros. Pronto, aí eu já tenho uma resposta na ponta da língua. Quando o cara abre a boca, não, mestre, eu vim só para a roda, eu não quero ser mal educado para dizer assim, então, mestre, eu não te convidei só para a roda. Né? Que eu poderia dizer, não te convidei só para a roda, te convidei para participar do evento, num todo. Né? Aí, para mim não ser deselegante, eu digo, então tá bom, obrigado, valeu, 50 euros a roda. Aí toma aquele susto, mas a roda assim, porque a roda faz parte do evento. Sim. Então, já nos meus eventos, a roda ela já tem um preço.
pode ficar tranquilo que ela já tem um preço. Agora, se o cara vem participar do evento e tal, entendeu? Bom. Ainda tinha aquele problema, né, cara, que as pessoas vinham para fazer confusão. Tu lembra desse tempo, né? Eu peguei o E final disso aí, mestre. pegou o final, pois eu peguei É. todinho ele. Quer dizer, a gente ainda tinha aquela... O cara não era convidado, mas ele se sentia capoeirista, ele se sente convidado. Por ele ser capoeira, ele tinha que estar ali no evento. E a gente ainda refletindo sobre isso, ainda deixava o cara, que na verdade era para dizer, meu irmão, você não foi convidado. Imagine, E no daí, aniversário eu, das filhas da gente, entra toda menina na tua casa. sim, é triste, né? É, Ter que falar, imagina, chamar a atenção. chamar a atenção. Entendeu? Então, muita coisa mudou, ainda vai mudar. Tem umas de processos lentos, tem outras que foram bem rápidas. Mas a gente tem que continuar conversando sobre isso, papeando e tentando educar e mostrando às pessoas que o vento que venta lá, venta cá também. Que quando ele faz, o indivíduo faz isso com uma pessoa, com um evento ou com um mestre, não se preocupa não que lá na frente ele vai também ter o mesmo, sem precisar Volta, né? provocar. Sempre volta, né? Sempre volta, porque é a vida. A vida é uma roda. É que nem a capoeira. A vida é que nem uma melô de compasso, ela roda. É igual o moinho, né? É, Sempre volta. sempre volta, não adianta. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, voltando à nossa qualificação, que isso aqui também faz parte de toda a qualificação, é você ter no meu seminário aqui do grupo, em particular, eu falo que tem 3 tipos de investimento, que eu chamo de qualificações. Quais são os 3 tipos de investimento? O investimento individual, que é o professor com ele mesmo, é a aparência, fazer a barba, tal, tudo direitinho, uma boa linguagem, um bom vocabulário para falar com o diretor, com uma diretora, com o pai de um aluno, né, fazer unhas, um monte de detalhes, porque ele toca o berimbau, a mão dele vai ali. Aí imagina ele tá tocando berimbau com as unhas todas sujas, grande, feia. Já imaginou? Sim, Porque pé eu só, sujo. pé sujo. Aí outra coisa, eu só admito unha grande de violonista, porque o violonista ele precisa das unhas grandes para dedilar o violão. Isso aí todo mundo conhece. Então, É, é o investimento pessoal. Aí vem o investimento da própria academia, do seu próprio grupo, né, que você faz o investimento. E o terceiro investimento é o investimento geral, que é do grupo em geral, dele proporcionar algum retorno ao grupo, né, a nível de trabalho, a nível financeiro e tudo, porque o grupo que dá o nome a ele também, ele também está abrindo portas por fazer parte daquela escola. É que nem você, sempre. Se você faz parte de uma grande escola, eu posso dizer assim, por exemplo, jiu-jitsu. Na hora que você fala Barra Grace, aí o cara... Porra. Não é assim, né? sim. Claro que tem outras, tem Outras aliança, linhagens, né? tem outras linhagens, tem aliança, o cara, pô, irmão, o cara faz parte da aliança, é mesmo, é o Cobrinha, você vê, é o Rickson, é o que faz parte da Barra Grace, não sei o que da Grace, entendeu? Então, é tudo nesse sentido. Quando você faz parte de uma boa escola, significa dizer que ela te traz um retorno a nível de visibilidade e vitrine. Sim. Mestre, eu queria agradecer ao Fantasma também, que comprou um selo junto com o Mestre Muralha. Obrigado, isso ajuda muito o Fantasma. O Fantasma, ele participou do evento lá do WCF, né? O Participou, Fantasma do Axé. Ele foi participou. campeão da categoria dele, não foi? Foi sim, foi. É um grande Ótimo, pô. capoeirista, o Fantasma. E um Poxa, grande obrigado. compositor também. É mesmo? É um grande compositor também. Mestre, sobre a qualificação, eu vejo algumas coisas que às vezes me incomodam, porque eu lembro que quando eu era adolescente, meu mestre, ele falava muito com a gente, muito, sobre as coisas que estão acontecendo hoje. O Bert, que você conheceu, né? Sei. Ele conseguia enxergar lá na frente algumas coisas que ele aprendeu quando ele era empresário aqui no Brasil. Então, ele conseguia, olha, faz isso, faz aquilo, ele falava com todos os professores. Óbvio que não era obrigatório, né? Mas ele deixava de uma forma que meio que obrigava a gente a estudar. Ele falou, ó, só vai chegar contra mestre no grupo quem tiver o curso de educação física ou quem fazer direito. Mas não era questão de fazer o direito nem a educação física, era estudar.
porque ele falava, olha, eu estou cansado de entrar em discussão com um professor de capoeira e na hora de mandar uma carta para mim, vinha peça com 2 S's, sabe? Eu tô... Você entra num grupo de WhatsApp, eu não vou ficar julgando, porque às vezes a pessoa tem a vida difícil, realmente não pôde estudar, ou, sabe, é complicado, né? Às vezes a vida não deu uma rasteira na pessoa e a pessoa teve que trabalhar desde cedo. Tem toda essa questão, mas eu vejo pessoas, posso dar exemplo do meu pai, que teve que trabalhar, começou a trabalhar com 8 anos de idade, foi só até a 4ª série e conseguiu entrar na Polícia Federal depois de, sei lá, de 20 anos. Óbvio que antes, naquela época, não precisava de concurso, de ter faculdade nem nada. Mas tinha que escrever, saber escrever e ler de uma forma brilhante. Outro exemplo desse é o Mestre Pop, né? O Mestre Pop também não teve muito estudo, mas depois de uma certa idade ele viu a necessidade de aprender a escrever bem, de falar bem. E eu acho que isso é uma qualificação mínima para a pessoa chegar numa escola. Eu falo porque eu entrei agora numa academia aqui, e o dono da academia, a primeira coisa que ele falou é que ele não contratava professor de capoeira porque os caras não sabiam nem escrever uma ficha, um currículo para ele. Eu conseguia fazer um relatório. Como é que o senhor enxerga isso? Você acha Você sabe, eu não estou querendo criticar. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar, né? Eu tive uma família estruturada, não uma família rica, nem de classe média alta, longe disso. Eu vim de Realengo, você sabe como é que é. Mas eu tive uma base familiar e um pai que me falou, você vai estudar para não ficar que nem eu. E como é que o senhor vê isso, mestre? Deixa eu falar uma coisa para você, que você salientou várias vezes aí, que você está dizendo, eu não quero criticar. Você não está criticando, nós estamos fazendo uma analogia de um fato que é real. Você está entendendo? Então, quando você chega a um patamar na capoeira, quando você está só brincando capoeira, é uma coisa. Quando você pega a responsabilidade, aí é outra coisa. Pronto. Então, eu vou falar de mim para não ter que falar mal dos outros. Eu sempre me uso como exemplo. Quando eu peguei a capoeira como profissão, mesmo ela sem ser, para mim levar a minha vida, aí eu entrei em todos esses circuitos que você está falando. Quando eu vim para a Europa, eu poderia só falar o inglês e o holandês, o país onde eu moro. Mas eu ia para a França, eu achava fascinante. Não, vou ficar falando inglês aqui não. Aprendi o francês. Ia para a Espanha, aprendi o espanhol. Na Alemanha, pelo menos, eu não falo alemão fluente, mas a aula, o vocabulário de dentro de uma sala, eu falo. O direito atrás você sabe falar. Direita, para frente, para trás, para cima, troca, vamos fazer um movimento novo. Essas coisas básicas dentro de uma sala, porque, veja só, deixa eu falar uma coisa pitoresca para você. Sabe como foi que eu aprendi a falar todas essas línguas? Foi começando com o vocabulário da sala. Isso me motivava. Eu pegava, por exemplo, a pessoa que morava na França e dizia, olha, traduz isso aqui tudo em francês para mim. Vamos começar a aula. Pula para frente, pula para trás, pula para cima, vai embaixo, troca, não sei o quê. Negativa, que o movimento não precisa, né? Vamos fazer um novo movimento, vamos trocar o movimento. Não é assim, é assim, beleza, tá ótimo. Então, todo esse vocabulário de dentro de um ginásio, eu sabia. Parecia até que eu sabia falar o francês. Através desse vocabulário, que foi o inglês, que foi o holandês, foi o francês, o espanhol, foi os outros, eu comecei a estudar. É esforço, né? Pois é, aí depende de você, porque, rapaz, quanto mais qualidades você tiver, mais você amplia o seu raio de ação e o seu know-how, o seu coeficiente de inteligência, o seu currículo. Você está entendendo? Isso é uma coisa de você querer. Agora, você achar que só sabendo a capoeira já é suficiente, aí não, filho. Aí você me desculpa, eu não sou 100% de acordo, não. Eu acho que você tem que se qualificar, é como o seu mestre mesmo falou, como ele mesmo disse, e como esse rapaz que você encontrou da educação física também falou.
Você está entendendo? Estudar, né? Rapaz, primeiros socorros, cara. Primeiros socorros, o cavalo, que é uma coisa de artes Sim. marciais, é uma coisa fundamental, básica. Nego saber socorrer o cara quando desmaia, toma uma meia. Quantas vezes eu já vi um cara tomar uma meia de combate nesse maxilar aqui e afundar? Gente, o cara quebrar um braço, torcer um tornozelo, sabe? Torcer até mesmo o joelho. Aquela tesoura de costa que é perigosíssima. Quantas pessoas não já rompeu o ligamento que eu já vi, porque a perna fica presa, ele não cai. O cara mete a tesoura, aí às vezes o cara se esforça para não cair e é o ruim. Na tesoura de costa, você tem que cair, porque se você não cair, vai o Torce o joelho. tornozelo e joelho. Aí as pessoas querem pegar na pessoa ali no chão, tirar. Não é assim. Não é assim. Exato. Aí pega, você sabe o que eu estou falando, que você faz artes marciais, você fez primeiro socorro e sabe. Você não pode pegar numa pessoa dessa maneira. Tem que deixar ela ali, Exato. no lugar, né? E talvez até imobilizar ela do jeito que ela está, chamar os paramédicos. É a primeira coisa legal, ligar para alguém que entenda, que estudou para isso, né? Para isso, exatamente. Então, os primeiros socorros, que é uma coisa que a gente está sujeito a sofrer, né? O tratamento de um cliente quando entra, um aluno, como você recebe, sabe? Como você dá atenção. Isso é qualidade, sabe? Você tem que ter paciência para dizer, não, a academia está aqui, olha, ela é assim, nós fazemos isso, está tudo limpinho, nós temos banheiro, nós temos isso, o seu filho vai estar bem assessorado, aqui é nosso ginásio, aqui é nossa sala, ela sempre limpa, tem uma menina que vem sempre limpar, como a senhora ou o senhor está vendo. Quer dizer, até a recepção. Exato. Não é só chegar assim, não. Ah, e tem capoeira? Tem, ó, é R$ 45, você se matricula ali, já tá. Não é assim, não, filho. Não, não. Não é Mas assim, não. Eu queria convidar as pessoas que estão assistindo, que eu estou vendo que o Mestre Muralha, tem a Paula Mariposa lá de Londres, tem uma galera conversando aqui, eu não consigo enxergar de forma nenhuma, não dá para ler. Porque a imagem está em cima do rosto do senhor, Sei. e quando eu puxo, trava aqui. Tem essa interrogação aqui do lado, se vocês puderem mandar. Fazer uma pergunta, pessoal, qual é a qualidade que vocês acham que um profissional de capoeira tem que ter? Tá boa a pergunta? Pode chamar, pode chamar. Se puderem escrever aí, eu já agradeço. Mas assim, o marketing digital, que hoje, essa semana eu estava falando com minha companheira sobre isso. O marketing digital parece que é o novo coach, né? A nova moda aqui no Brasil, que está todo mundo falando e fazendo e investindo nisso. O marketing digital é importante pra caramba, né? Mas até onde você pode mentir, porque eu já vi pessoas falando uma coisa e na academia é outra, né? Sei. Como é que isso é tratado, mestre, aí na Europa em relação a você chegar no local, você vê uma coisa e no outro local é outra? Aí que tá, aí cabe a cada um, né, cara? Você chegar aí e realmente falar o que é o real, a verdade, o que está se passando. Sim. Né? Por exemplo, teve um dia aí que eu machuquei o joelho, né? Aí eu peguei e coloquei uma foto. Que também para... o que eu quis fazer? Eu quis fazer uma mistura das coisas boas que eu vivo e também das coisas ruins que acontecem. Não para pedir pena. Veja bem, não para pedir pena. Ah, o mestre machucou o joelho, coitadinho. Não. Teve gente que falou assim, mas carinhosamente. Mas a minha intenção é de mostrar que no meio daquelas coisas boas que eu estou botando, treinando, fotos de eventos, fotos não sei de quê, viajando, só coisa boa. Aí, para deixar as pessoas dizer assim, pô, esse cara só tem coisa boa? Não, na vida da gente não é só coisa boa. Aí eu peguei e botei lá que machuquei o joelho jogando futebol e tal, botei lá o joelho inchado, justamente para trazer veridicidade nessa mídia digital que a gente utiliza hoje, trazer veridicidade. Não, o cara não bota, o cara vai dizer, ó, ele não bota só coisa boa, não.
Ele botou uma vez que estava com o joelho machucado. Claro que tem situações, eu não vou botar aqui uma briga com a minha esposa. Ó, acabei de brigar com a minha esposa. Pô, isso é uma coisa particular, privê, né, cara? Eu tô só falando. Mas do dia a dia que acontece na capoeira, alguma coisa que eu acho que é interessante, as pessoas veem sim. Só para mixar isso aí. Sim. Mestre, ó, o professor Cabeção falou que você tem lindas palavras, que o capoeirista precisa buscar evolução constante. O mestre Muralha falou que primeiro tem que ser um profissional da atividade que está ensinando. Correto. O contramestre Camelo falou muitas pessoas fazem de tudo para conquistar o aluno, mas não fazem nada para manter o aluno. Isso é real, né? É verdade. Um abraço, Camelo. Já está com o aluno. Muralha. Já está com o aluno que se dane agora, né? Abraço, mestre Muralha, abraço, Camelo, abraço, Cabeção. São gente boas, amigos de longa data. Aí da capoeira. Então é isso, cara. Eu acho que o que o Camelo falou, ele tem razão. Conquistou, agora já era, né? Não é assim. É todos os dias, cara. É todos os dias. Exatamente. É todos os dias. Você tem, por exemplo, hoje eu procuro tentar, dentro dessa coisa do investimento, né, do tratamento em relação ao aluno, estar sempre presente com o aluno também, para ele não ser, para ser metade cliente e metade aluno. Foi uma decisão minha. Sim. Porque você sabe que tudo é o excesso. O excesso, ele atrapalha. Se o cara for aluno demais, que se diz discípulo, acaba jogando a bola nas tuas costas e você decepciona. Você dá confiança demais. Demais. Se ele é cliente demais, ele fica chateado porque eu só trato ele a nível de business, negócio, dinheiro, pá. Não dou uma ligada para dizer como é que tá. Então eu estou procurando, da melhor maneira possível, ter uma metade. Eu digo assim. Metade cliente, metade aluno. Aí eu estou sempre ligando, estou sempre mandando uma mensagem, informando, perguntando como é que ele está, a família. Aí daqui a pouco faço uma parte administrativa do grupo, né? Você está entendendo? Então, é dentro, especificamente, né, da dosagem correta. Eu acho que a gente tem que procurar o tempo todo a dosagem correta. Não é fácil, mas temos que procurar. Sim, o Camelo ele reforçou aqui, falando que o aluno quer ver que também é importante para o mestre, não só uma mensalidade. Está certo, Camelo, perfeito. Não é só dinheiro que está entrando. Mas também, aquilo que o senhor tocou, para a gente terminar também, mestre. Tá bom. O senhor tocou um negócio bem importante sobre a questão, que a gente vai reforçar de novo, sobre a valorização do profissional, né? A gente está falando de qualificação profissional. Entrou aí o contramestre Latino agora. É um excelente profissional em relação à música, jogo e tudo mais. E a gente estava falando aqui, o Latino, sobre a questão do dinheiro, que a gente está vendo um monte de cartaz dizendo investimento, que a palavra pagar, quando você coloca dinheiro, valor daquilo... Agride demais. E eu acho errado, porque aí quando também você vai... acho. Você fica até com vergonha de cobrar mensalidade. Você fala, pô, é assim, R$100. Qual é o valor da mensalidade? R$100. Fala bem baixinho, Sim. Você vê, ó. O meu professor de Muay Thai, a gente fez uma live agora há pouco tempo com o Itaborá, com o mestre Itaborá, com o meu professor de Jiu-Jitsu, o mestre Edinho, e o professor Ratinho. E o professor Ratinho falou um negócio muito, muito sério, que ele falou que ele tem medo do Muay Thai virar capoeira. Mas... no sentido de valor mesmo, porque tem tanto projeto social aqui, que começou os professores de Muay Thai se aderirem a isso, de pegar, mamar um pouquinho ali da prefeitura, mamar um pouquinho ali do Estado, e dar aula haveria aí, né, de qualquer maneira, não se preocupa muito com a aula, porque sabe que o dinheiro vai estar no final do mês na conta, e as pessoas se sentiram ofendidas com aquilo. E você vê a postura de um professor, às vezes, de Muay Thai, ressaltando que eu não estou fazendo crítica à capoeira de forma nenhuma, porque eu sou profissional de capoeira, né? Eu não vivo dela, infelizmente, mas eu quero que isso mude, porque eu vejo ali, tipo, professor de jiu-jitsu fala, né, mestre? Quanto que é a mensalidade? R$200, R$300, R$350. Acabou. Você vê o cara do Krav Maga,
Vai se formar em Krav Maga. Você vê o quanto que você vai gastar de dinheiro para se formar em Krav Maga. Eu sei que Pois é. o dono do meu apartamento, ele treina Krav Maga, ele teve que fazer uma especialização lá no Israel. Vê se quer fazer especialização, você vai ter que pagar a sua passagem para Israel, vai ter que pagar o curso, vai ter que ir para Mas lá. é a E mentalidade. Veja só, eu acabei de assistir aqui recentemente, foi a final do US Open de tênis. A nova revelação, a garota, uma alemã, ela foi campeã do US Open, que agora está vindo a nova leva. A outra geração já está, porque já está com a idade, a Venus, a Serena Williams, as outras. tênis é Ela assim ganhou, nisso, né? ela ganhou 2,5 milhões de dólares. E o cara falou isso lá na hora que entregou o troféu para ela. Ninguém fez. "Oh!" E estava lotado a arena de tênis lá no Nova York. Lotado, até o talo. Aí o cara assim, agora a fulana vai receber o troféu, papapá, e um cheque de 2,5 milhões. Ninguém fez um chiado. Eu estou fazendo uma Analogia comparação, assim. porque você acabou de dizer R$ 100, bem baixinho. Não, é 100 Sim, reais. Não, tem que falar com orgulho. Não, meu amigo, aqui a academia é R$ 150 na mensalidade, beleza? Vamos para frente. E ninguém tem que chiar, ninguém tem que reclamar, ninguém tem que nada. Então, para finalizar, é a nossa mentalidade. Desculpa, eu vou deixar uma frase aqui. É a pobreza de espírito que existe ainda e a gente tem que rompê-la. E a gente tem que sim. combatê-la. É isso. Para todo mundo ganhar. Não é só para mim, nem para você, nem é para todos. A coisa, essa mudança, essa revolução, tirar essa síndrome, é para De todos. pobreza de espírito mesmo. De pobreza de espírito é para o coletivo. Não é para um, nem para dois. Beleza? Sim. Eu reforço isso mesmo, mestre, que você está falando, porque você vê, porra, caraca, tem tanto profissional bom de capoeira, tanta gente que se esforça pra caramba. A capoeira não é só uma arte marcial, né? O Camelo ali fez uma referência, a pessoa para entrar no jiu-jitsu vai ter que comprar um kimono de R$ 500. E vai comprar, né? Você vai ver que a pessoa às E vezes... estão comprando, não vai não, Sim. estão comprando. Aí o mestre de capoeira quer vender um berimbau a R$ 150, R$ 200, o cara acha absurdo. Não é a madeira que o cara tirou é o conhecimento do cara colocado ali. Você vai mensurar o conhecimento da pessoa. Não Vem cá, pode isso. se a gente Pode olhar falar. assim com a nossa ignorância, o que é que tem um quadro do Van Gogh, 85 milhões de euros? A tinta é diferente? A moldura é de ouro? Não é. Mas é o artista que ali pintou. Sim. Então o capoeirista tem que dizer, porque ele é o capoeirista também é um artista. E fazer o que o capoeirista faz é uma coisa que ele mesmo tem que se valorizar e valorizar o companheiro. A falta do valor indo e voltando é que também prejudica. Você está entendendo, meu amigo Cavalo? Sim. Eu tenho que dizer assim, porra, o cavalo aí. Ai não, o cara é como você acabou de dizer. O cara senta para assistir a aula e criticar a aula do outro. Não foi isso que você acabou de falar? Sim. Foi. E não quer nem pagar. Não quer pagar de jeito nenhum. Aí o cavalo vai jogar e diz, aí, acaba desse jogando, sabe lá jogar? Isso passa para os outros, porque ele se acha. Então é a mentalidade. Mas nós vamos vencer, se Deus quiser. Bom, eu acredito que a cultura da qualificação da capoeira tem que iniciar, mestre, com a própria olhar no espelho e se valorizar. Perfeito. E na hora de cobrar. Eu acho que tem um monte de professor de capoeira aqui. Quer ver? Tem um cara que eu gosto muito dele, o Fabiano. O Gavial lá, se não me engano, ele é do Senzala, que está lá em Vitória. A galera que está assistindo, tenta aumentar a mensalidade para ver a tristeza que vai ser. Tenta botar R$ 20 a mais no valor da academia. Eu cansei de ver, mestre, aulas. Vou citar um exemplo aqui. É verídico, eu fui numa aula do mestre Jogo de Dentro. Pô, o mestre Jogo de Dentro é um cara espetacular. Espetacular. Fui na aula dele, tinha acabado a aula, porque o cara que tinha organizado, ele colocou um horário no Facebook.
e ele teve que trocar o horário e botou outro, mas adiantou a aula. E eu não tinha visto, ele não apagou. Quando eu cheguei na aula, eu tinha acabado a aula já. E eu falei brincando com o mestre de jogo de dentro, falei, olha, eu tô 40 minutos dentro do carro, o senhor vai me dar essa aula. Falei brincando. Tava aí umas 3 alunos. E o mestre deu a aula todinha só para nós 3 de novo. Aí chuta o valor da aula, mestre. Chuta aí o valor da aula. R$ 200. R$ 25 a aula. Que é isso? A gente tá falando mais de jogo de dentro. Aí quando eu fui pagar, o cara falou, não, 25, é que ele não tinha colocado no cartaz, né? E eu tinha pensado que ia ser uns R$ 100, né? É R$ 25, eu não acredito nisso não. E tipo, sabe, um mestre como o senhor, como mestre de jogo de dentro, eu não tô falando pelo nome de grupo, não tô falando por nada, não, falo pelo trabalho mesmo, pela pessoa que é, né? Pelo que aprendeu. Tem que ser um valor agregado maior, porque aí começa de baixo esse valor. Os alunos aprendendo a dar valor ao mestre, que o aluno que reclama hoje de pagar R$ 100 numa aula, ele não pode reclamar na hora de cobrar R$ 100 na sua frente. Vai ter que aceitar os R$ 20, quando for o profissional, né? Mestre, obrigado por tudo, obrigado de coração. Foi muito bom. Obrigado. Mais uma vez, foi muito bom. Muito legal. A gente acaba ficando nervoso aqui, passa o tempo, né? Vou te falar. Obrigado novamente quem contribuiu com a live, o Fantasma. Vamos pagar aí e o Morário. Obrigado. Obrigado. Mestre, axé, obrigado. E até terça-feira que vem. Se Deus quiser. Valeu, mestre. Um abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu.